Existe uma diferença muito grande entre você sentir uma emoção e morar dentro dela. Porque sentir tristeza é humano, mas sustentar a tristeza por tempo suficiente pode transformar essa tristeza na sua identidade. E eu acredito que esse é um dos maiores problemas emocionais que as pessoas carregam hoje. Eu atendo muitas mulheres e isso é unânime. Elas não percebem que as emoções que elas repetem constantemente começam a ensinar ao cérebro, o corpo e a própria identidade a respeito de quem elas são. E isso é muito profundo, porque depois de um tempo você não está apenas sentindo uma emoção corriqueira, você começa a se tornar aquela emoção. Aquela emoção começa a se tornar parte de quem você é. E talvez por isso tantas pessoas estejam presas em ciclos que elas não conseguem quebrar. Porque elas tentam mudar comportamento sem perceber que existe uma emoção sustentando aquele comportamento. Todo dia acorda com aquela mesma sensação de medo, de dúvida, de insegurança. E enquanto a emoção continua, a identidade também continua. Existe uma frase muito forte que eu li recentemente no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Ele fala sobre emoções memorizadas, emoções que se tornam personalidade. E quando eu li isso, fez muito sentido para mim, porque eu já tenho estudado muito esse conteúdo. E eu tenho me percebido cada vez mais. É exatamente o que eu vejo acontecer na vida das minhas mentoradas e de tantas mulheres que chegam até mim. Uma mulher sofre rejeição e ela sente dor. Normal. Mas ela não processa essa dor. Quando ela não encara essa dor, ela repete essa dor inconscientemente. E aí é que mora o perigo. Ela revive, relembra, reforça, ela alimenta essa dor. E depois de um tempo, essa emoção deixa de ser uma experiência e começa a virar a identidade dela. Agora ela já não mais verbaliza, eu fui rejeitada. Ela diz, ninguém me escolhe. Você percebe a diferença? A emoção saiu do acontecimento e ela entrou na identidade. E é aqui que muitas pessoas começam a viver uma versão disfuncional, uma função distorcida de si mesmas. Porque emoções repetidas criam padrões comportamentais. Comportamentos repetidos estabelecem identidade. O cérebro aprende por repetição. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos aqui. O corpo funciona da mesma forma, ele é condicionado. Toda emoção gera uma química e essa emoção gera uma resposta biológica. Então, quando uma pessoa vive constantemente na ansiedade, na culpa, na vergonha, na rejeição, na autossabotagem, no medo, o corpo dela começa a se acostumar com esse estado. E isso é tão sério porque quando ela tenta mudar, o corpo não permite. O sistema nervoso não entende que aquilo é seguro porque ela está habituado às emoções antigas. Depois de um tempo, o corpo começa a pedir aquela emoção, como um vício emocional, literalmente. E a gente acaba se relacionando com pessoas, tendo resultados que reforçam essas emoções. E é por isso que muitas pessoas vivem em ciclos intermináveis. Trocam de relacionamento, mas estão vivendo a mesma dor. Sabe a história do dedo podre? Arruma um namorado, troca pelo outro, faz a mesma coisa com ela, troca de ambiente, mas continua se sentindo insegura e insuficiente. Mudam externamente, mas internamente elas continuam sendo guiadas pelas mesmas emoções inconscientes. E aí eu quero te falar algo, nem toda prisão é física, tá? Existem pessoas aprisionadas emocionalmente e eu fui uma delas. Durante muitos anos da minha vida eu vivi nessa cegueira emocional e vivia versões antigas de mim mesma o tempo todo, repetindo padrões e culpando o mundo por isso. E o mais forte disso é que muitas vezes a gente não percebe, você não percebe isso, porque você se acostuma a funcionar nesse modus operandi. E sabe o que é mais louco? O seu corpo começa a acreditar que isso é quem você é. E quando você sai um pouco disso, ele entra em colapso. Por isso, não vai bastar você só fazer afirmações ou ter pensamentos positivos. Se emocionalmente o seu corpo continua acreditando num trauma condicionado à dor, à rejeição e à vergonha. Porque o cérebro, ele automatiza tudo que é repetido emocionalmente.
E talvez seja por isso que você sente que tenta mudar, mas sempre volta para o mesmo lugar. Eu fiz isso aconteceu várias vezes comigo, por diversos momentos. Porque sempre existe uma versão antiga que puxa você de volta para uma identidade conhecida, segura. E isso cria o que o Dr. Joe Dispenza chama no livro de lacuna. A lacuna entre quem você aparenta ser e quem você emocionalmente acredita ser. Isso é muito profundo. Tem gente que aparenta confiança, mas emocionalmente sustenta uma rejeição. Tem gente que fala sobre propósito, mas tem um medo latente de fazer sucesso. Tem gente que fala de merecimento, só que lá no inconsciente acredita que não é o suficiente. E o corpo, ele sempre tenta voltar para o que é familiar. Mesmo que seja doloroso, tá? Porque o cérebro prefere o familiar, aquilo que é desconhecido. Mas o familiar está te destruindo. Então, eu quero te dar uma chave de como essa percepção muda tudo. Se as emoções repetidas podem construir uma identidade, então novas emoções sustentadas intencionalmente podem reconstruí-la. Isso significa que cura não é apenas você entender racionalmente. Cura é ensinar o seu corpo a parar de se reconhecer na dor, no sofrimento. E é por isso que autoconhecimento sozinho não transforma ninguém. Você pode entender sua dor e continuar emocionalmente viciado nela. Transformação verdadeira acontece quando a sua consciência encontra essa repetição intencional, com uma emoção envolvida. Quando você começa a interromper padrões emocionais automáticos sendo intencional. Quando você começa a perceber, bom, eu não sou essa emoção, eu não sou essa circunstância. Eu sinto isso, eu vivo isso, mas isso não define a minha identidade mais. E o maior passo de transformação, se fosse você, eu estaria anotando essas coisas. Seja parar de chamar isso de personalidade e viver dando justificativas para o que na verdade é a sua sobrevivência emocional. E talvez você não seja fria, talvez você tenha só aprendido a criar camadas de proteção. Talvez você não seja insuficiente ou incapaz, talvez você só repetiu a rejeição por tempo demais. Você enxerga as coisas pela lente da rejeição. E isso é o que faz mais sentido para você. Talvez você tenha dificuldade de amar porque o seu corpo memorizou o abandono. E eu acredito profundamente que muitas pessoas não estão vivendo quem elas realmente nasceram para ser. Estão vivendo a emoção que elas mais repetem constantemente e que o ambiente reforça para elas. Mas a boa notícia é que você pode resgatar a sua identidade e reconstruí-la. O seu cérebro pode aprender novos caminhos, ele é uma máquina maravilhosa. O seu corpo pode aprender segurança se condicionado novamente. Sua mente pode aprender a verdade que você decidiu acreditar. E você pode parar de viver como esse reflexo de dor e começar a viver como uma expressão da sua verdadeira identidade. Porque uma emoção sustentada, ela pode aprisionar uma vida, mas uma nova consciência sustentada também pode libertá-la. Meu nome é Larissa Drago, eu sou mentora de inteligência emocional e auxilio mulheres no resgate da sua identidade e na estratégia de um posicionamento de valor. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir para você compartilhar com mais pessoas, porque talvez essa mensagem pode ser um salva-vidas para alguém. E você pode ser esse canal que transmite essa mensagem. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, conta um pouco da sua história para mim, conta quais padrões você tem repetido, que eu vou ter prazer em te responder. Até o próximo vídeo.